Selic subiu em mais um ponto percentual, indo para 14,25% ao ano, patamar historicamente bem alto. E o que fazer com os investimentos? Como isso impacta cada classe? Comunicado do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, onde eles sinalizaram que a próxima reunião não deve ter uma alta da mesma magnitude. Ou seja, o pace, o ritmo de alta de juros deve começar a cair. Isso é uma boa sinalização no sentido de que cada vez a gente se aproxima mais do fim do ciclo de alta de juros. A renda fixa continua muito atrativa, os investimentos pós-fixados, que são aqueles indexados ao CDI ou à taxa Selic, vão render mais com essa alta de juro, porém, o fato de cada vez estarmos mais próximos da inversão do ciclo de juros, sair de uma alta e entrar em um ciclo de queda, isso é muito importante para a gente começar a olhar para os pré-fixados e títulos atrelados à inflação com um carinho maior. É claro que em uma composição de carteira é sempre importante ter a diversificação, mas em pontos-chave, essas alocações elas se tornam mais estratégicas, mais táticas. O patamar de juro real, que é justamente essa taxa acima da inflação, hoje também é muito alto. O Tesouro Direto, por exemplo, nós temos títulos ali IPCA mais 7,5, CDBs aí IPCA mais 8, e historicamente isso costuma ser um ótimo negócio falando da parte de alocação. Os pré-fixados seguem mais ou menos a mesma linha. Hoje o Tesouro vai pagar na casa dos 14% a 15% e nós temos CDBs a 16%, algo que isso depende muito da projeção de juros. Então, quanto o mercado espera que a Selic chegue no futuro. E em um momento de inversão de ciclo, quando a gente começar o ciclo de queda, justamente as previsões de juro futuro serão menores, consequentemente as taxas desses títulos também serão menores. Falando um pouquinho de bolsa de valores, o Ibovespa caminha muito bem. Na data de hoje nós já tivemos 6 pregões seguidos de alta, voltou ali para casa dos 132 mil pontos, porém algumas empresas que são mais sensíveis a juros, especialmente aquelas mais alavancadas, precisam de capital intensivo, tendem a se prejudicar com essa alta de Selic. Então é algo que nós devemos tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Mas, falando dos fundos imobiliários que também são muito sensíveis a juros, a gente já vê uma retomada, uma breve retomada do mercado nesse começo de ano, mas ainda tem muito fundo descontado. E quando esse ciclo se inverter em um cenário de queda de Selic, consequentemente eles tendem a ser muito beneficiados, o mercado tende a olhar mais para fundos imobiliários, consequentemente levar os preços mais para cima. Lá nos Estados Unidos, o Fed, Banco Central Americano, decidiu por manter a taxa de juro no patamar de 4,25% a 4,5% ao ano. Nós devemos ter cortes ainda esse ano. É claro, eles seguem muito preocupados com o controle de inflação, mas isso é uma sinalização positiva, principalmente para mercados emergentes. Quando o juro está muito alto nos Estados Unidos, que é a referência para o mundo todo, eles viram um aspirador de dinheiro do mundo inteiro. Então, os investidores globais mandam mais dinheiro para os Estados Unidos. Agora, em um cenário de corte de juro, onde fica menos atrativo o investimento, consequentemente, os mercados emergentes tendem a se beneficiar justamente pelo fluxo, esse diferencial de juro, que é qual é a taxa de juro lá nos Estados Unidos versus qual é a taxa em outro país, aqui no Brasil, por exemplo. E a diversificação internacional segue sendo muito importante. Lá fora, com esse patamar de juro que é historicamente muito alto, a gente ainda tem boas oportunidades em renda fixa. Justamente temos que ter muita atenção com os ciclos econômicos para entender qual alocação faz mais sentido em determinado momento e conseguir que, através da diversificação inteligente, a carteira tenha uma performance boa ao longo do tempo em diferentes cenários.